Hola chiquitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que sí, espero que estén mucho bien, que estén estudiando, que hicieron nuestro simulado, aunque la semana pasada no nos vimos, no tuvimos clase video, porque estábamos de dia festivo, dia de los novios, né? Dia de San Valentín, que em espanhol fala San, déjame poner aqui, San Valentín, não? Que estava no Dia de los Novios, dos enamorados, ou seja, Dia dos Namorados, Dia dos Apaixonados. E eu espero que vocês tenham curtido em família, né? Porque são muito novos para ter namorados. Virá. Para ter los novios. Não, tranquilo, estou de broma. Mira, entonces ahora yo voy a hacer la corrección de aquella página que he pasado para vosotros de la hoja y después vamos a hacer el signos de puntuación. ¿Recuerda? Tranquilos, vámonos para clase de español, por favor. Mira, esta semana, lunes, he pasado para vosotros, em segunda-feira, passei para vocês o trabalho avaliativo em espanhol y a redacción literatura. Entonces, hagan los trabajos. Cuando digo para hacer o en la hoja, pode ser ou em la hoja, pode fazer na folha, ou separado no caderno, só as respostas no caderno, o trabalho avaliativo. Esse trabalho do segundo bimestre, assim como as atividades que vocês estão fazendo, valerão pontos, tá? Então, fez a atividade, manda no Classroom. Professora, não deu para mandar no Classroom. Manda no e-mail. Então, nós temos duas formas aí para vocês mandarem, tá bom? Outra coisa também, qualquer coisa eu estou no grupo de WhatsApp, vocês falam, fiquem tranquilo. Quando eu falo organizado, vocês podem fazer no caderno, por exemplo, número 1, e aí põe letra legível, né? Fácil de entender, porque vai tirar foto para poder, ou escanear, para poder enviar, né? Então, o que mais fácil, mais organizado ficar, melhor. Ok, meus amores? E espero todo mundo para tirar 10, 10, 10, 10, 10. Então, tá. Então, vámonos para a classe de espanhol, que vamos aprender também os signos de pontuação. Venga comigo, chiquitos. Então, vocês espero que tenham escutado a música Sofia de Álvaro Soler, não? Gente, esta canção é maravilhosa, personas chiquitos. Que mira, Sofia, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Mira, Sofia, né? Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Muito bem. Me encantou. E Álvaro Soler é maravilhoso. E temos Sofias também na classe de sétimo ano, não? Então, perfeito. Lucía também, outras canções. Me encanta dele a canção Volar. Maravilhosa, Volar. E el mismo sol. El mismo sol também é bom. Es de Barcelona, es español, es cantante, es joven, ¿no? Y es nuevo, porque es nuevo que dijo, porque hizo éxito, porque em espanhol não decimos sucesso. Sucesso é tragédia. Sucesso em espanhol é tragédia. É acidente, é uma coisa feia. Então a gente fala, quando a gente quer falar sucesso do português, que é coisa boa, parabenizar, então a gente fala éxito. Entonces, Álvaro Soler tuvo éxito de 2016 acá. Então, é muito novo, muito jovem, muito novo. Então, aí nós temos primeiro, No te creo, Mira, Sofia, C, No te creo também. Vamos a ver outra parte. Mira, Sofia, Mira, Sofia. Aí continua, mira, em imperativo, afirmativo, C, no me dices, ou imperativo negativo, mira e C, ok? Tranquilo, espero que tenham gostado da canção. Sempre busco na canção, na historieta, cómics, para quedar-se melhor, não? Mais felizes. Então, vamos a ver. La profe
No, no estoy como ella, pero me gusta Gaturro. Gaturro es el cómics, Gaturro, se llama Gaturro. El cómic es este gatito, ¿no? Muy experto, es un gatito terrible, un bueno, ¿no? Y él tiene la familia, él tiene la maestra, él tiene su pasión, su amor, que es Agatha, tiene sus sobrinos. Entonces hay un montón de cosas que Gaturro hace. Gaturro es de Nick, Nick es de Buenos Aires, de Argentina, entonces es un cómic de Argentina. Recuerda mucho Mafalda, que también es de Buenos Aires, solo que Nick, así como Kino, está vivo y Nick tiene redes sociales y siempre pone alguna cosa, entonces si quiere buscar, busca Nick Gaturro nas redes sociales, Instagram. Yo tengo en mi red social, si quiere mirar, después vaya allá y vosotros van a ver el gaturro ahí para leer, porque es muy bueno, ¿no? Leer en español. También tenemos a Mônica e su pandilla, que é a Mônica, nossa turma da Mônica, só que em versão em espanhol, muito boa também. Depois eu quero trago para vocês também verem. Então é muito bom. Então vamos ver o que Gaturro aprontou. Alumnos, hoy veremos signos de puntuación y ortografía. Oh, exclamación. Una coma, punto y coma, guión, paréntesis, comillas. Ah, me parece una araña aplastada contra la pared, ¿no era? Y él tiró 0. Esse é asterístico, não? Para nós, asterístico. E para eles, asterístico. Vale? Espero que tenham gostado desse comics. Vai, uma aranha aplastada contra a parede. Não era. Signos de puntuação. Los signos de puntuación, la coma, el punto, los paréntesis, los puntos suspensivos, parece que está suspenso, né? Assim, ó. Facilitam a leitura e a compreensão do texto, por isso que utilizamos, não? Estes signos ortográficos desempenham funções diversas. Pode limitar a extensão de elementos de la oração, indicar a modalidade de um enunciado, se é enunciativo, interrogativo, exclamativo, imperativo, etc. E incluso señalar a omissão de uma parte dele mesmo. Os signos de pontuação em espanhol são de uso obrigatório em la maioria de los casos, pois sua presença ou ausência marca cambios de significado ou são um reflejo de la função sintáctica de los componentes de uma oração. Solo em determinados contextos, o uso de los signos de pontuação é oficial e uma questão de estilo personal de orador. Por exemplo, a vezes, num poema, sacamos sacar. Sacamos os pontos, os signos de pontuação, porque há uma licença poética para ser uma poesia, em uma canção, a vezes utilizamos distintas formas para poder falar, pero em textos há que poner ponto, ponto coma, la coma que é vírgula, né? Então, é muito distinto e é muito maravilhoso ter os pontos, porque a vezes pode ter confusões difíceis, porque não se põe coma, não se põe ponto, não se põe parênteses, não se põe ponto. Como que vamos fazer uma pergunta se não há ponto de interrogação? Então, poderia ser uma exclamação. Então, vamos a ver cada um pouquinho só. La coma. La coma é a nossa vírgula. É um signo de pontuação que marca pausas breves entre os enunciados, de uso obrigatório em determinados casos, obrigatório. Ou seja, para dar aquela pausa, aquela respirada, sim,
Mas em determinados casos é para dar uma pausa breve ali no associado. Aí depois mais para frente você vai ver que assim, ela também está dando uma explicação, ela também está dando uma soma ali, ok? El punto. El punto es la marca gráfica del final de una oración, um párrafo. Párrafo quer dizer parágrafo ou um texto. Ponto final, também conhecido para nós como ponto final. El punto. Los pontos podem ser ponto e seguido, ponto à parte, ponto final. Ponto seguido na outra linha. Ponto e a parte na outra linha. Ponto e final, né? E ponto final acabou. Ponto final. Ser o texto. Ser o párrafo. Los dois pontos, né? Los dois pontos. Os dois pontos introduzem algum exemplo, uma numeração, uma explicação, uma conclusão que enunciem na primeira parte do enunciado. Además, sirve para expressar com cifras as horas, às vezes, né? 1h30, vou almoçar. 1h30, meio-dia e 30, meio-dia, 2.00. Tranquilos? Frase, discurso direto e indireto a gente usa, né? Direto. Depois a gente tem aí os signos de exclamação e de interrogação. Gente, em espanhol é maravilhoso. Por quê? Por causa da entonação, se eu pergunto assim, como você está? Em português, como você está? Né? Para fazer uma pergunta. Ou se eu estiver brigando com o menino e falando, Chiquito, como está? Como está aqui? Aí é ponto de exclamação. Então, e nosso signo de exclamação, ele vai, por exemplo, você fala, Chiquito, como você está? Né? Como é que você está? Aí, tipo, exclamando, né? Aí eu tenho que colocar o ponto de exclamação no começo, invertido ao contrário, ou em espanhol a gente fala al revés ao contrário, e no final. Então eu já dou entonação desde o começo. Chiquito, como que você está? Como estás? Então, como estás? Está sujo? Está limpo? Não? Agora, por exemplo, se interrogação, e da mesma forma. Eu pongo invertido ou al revés no começo e no final. Por isso da entonação, em vez de falar, menino, como você está? A pergunta, como você está? E no final que eu subo. Aqui não, viu? Chiquito, Chiquito, como estás? Chiquito, como estás? Já vai tudo na pergunta, porque eu já sei que é uma pergunta porque está no começo da frase. Entenderam? Então, interrogação invertida no começo e ao final, ao revés. E ponto de interrogação ao revés, invertido no começo e ao final. Uno para exclamação e outro para perguntas, não? El apóstrofo. El apóstrofo indica en la escritura la contracción del sonido en la expresión oral, ¿no? Entonces, del agua, unas veces corto, ¿no? Y apóstrofo. El paréntesis es un símbolo doble que enquadra al começo e al final um enunciado que aporta informações secundárias, adições sobre o mensaje principal ou uma explicação, não? Abre parênteses, explica ou uma importância que necessitas. Depois, la raya marca incisos em um enunciado, introduz as intervenções de cada personagem em um diálogo. Na escrita, a gente coloca tal travessão, que é uma raya em espanhol. Mara, não? E depois nós temos las comillas, que a mim me encanta. Entre aspas, né? Las comillas. Las comillas latinas, né? Assim, ou as inglesas que nós utilizamos, ou simples, não? Se utilizam na reprodução de citas textuais, títulos, palavras, outros idiomas. Gente, as aspas a gente usa quando a gente vai citar a frase de alguém, algum autor, alguma coisa no nosso texto, ou usar uma palavra em estrangeiro, no estrangeiro a gente pode colocar, né? Ou um título de um livro, um título de um texto, quando a gente estiver fazendo algo que necessita que a gente fale sobre ele.
Então, a gente sempre se coloca para uma citação. Los signos de exclamación e interrogação, já hablé, e el guión, acá, el guión permite dividir palavras al final de un reglón e formar palavras compuestas. Então, al final, por exemplo, déjame ver, em português, em espanhol não tem, pero não há, pero microondas, né? Se for aquele hífen, não? Microondas, el guión, ¿vale? Vámonos. El punto e coma. El punto e coma representa uma pausa mais forte que dela coma e mais débil que dele ponto. Se utiliza em numerações, listados, vou fazer uma lista, vou fazer tópicos, não? Junto a conjunções e entre duas orações independentes e relacionadas semanticamente. A vezes a necessidade de falarmos algo e nos ponemos ponto e coma. Los pontos suspensivos, sempre hablo suspensivo, parece que está suspensos, não? Los pontos suspensivos são três pontos consecutivos que se empleiam para deixar um discurso suspenso e interrompi-lo com fines expressivos. Não sei quando volvemos de la pandemia, que em espanhol, pandemia, em português, pandemia, né? Então, assim, deixar suelto mis pensamentos, suspenso, ¿no? Eso es. Y ahí nosotros tenemos, yo voy a poner coma, punto, dos puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación, signos de interrogación, paréntesis, asterístico, barra, guión, que é o hífen, tracinho, guião barro, não? Aqui fala guião barro, que seria travessão, né? Aliás, travessão não, gente, é aquele outro, como é que chama? Underline, né? Comedians, adereces, que é a trema, que não se usa tanto em espanhol, só tem acho que 3 palavras, 4 palavras que tem, e deixa lá. Sempre adereces tem que ter, deixa lá, não caiu em espanhol. E corchetes, não? Corchetes que utilizamos quando queremos em um texto falar de uma parte, de um párrafo que é muito grande e ponemos lá corchetes, 3 pontos suspensivos, não? E empezamos o texto da parte que queremos, com uma citação entre comillas ou não, ¿vale? Aí nós temos mais signos de pontuação para quedar mais fácil. Signos de pontuação são signos gráficos que marcam as pausas e as entonações necessárias para dar sentido ou significado adequado em texto. Aí nós temos signo de exclamação, se usa para destacar a tonalidade emocional de uma expressão. Os pontos suspensivos se usam para deixar incompleto o sentido de lo que decimos quando equivale etc., quando se põe lo que sigue. Punto, se emplea para separar y finalizar. Comillas, se emplea al principio y al final de una cita textual cuando se quiere dar un sentido irónico a una palabra. Coma, para separar, ¿no? Así, a grosso modo. 2 puntos, antes de una enumeración, antes de una cita y después de una expresión de cortesía o saludo. Signos de interrogación, expresiones interrogativas, são perguntas, né? Ponto e coma, para separar orações largas em la que já hay comas incluídas, não? Incluídas, vale. Aí nosotros dibujo, não? Signos de pontuação, el guión largo indica el diálogo, comentários de um personagem, la raya. Signos de admiração, que são a exclamação, expressa surpresa e emoção. Signos de interrogação se usa para indicar perguntas. Coma indica uma pausa corta em uma oração. Ponto final indica o final de um texto. Ponto seguido sirve para separar enunciados dentro de um parágrafo. Ponto e seguido, não? Ponto e coma se utiliza para unir duas orações relacionadas em uma só frase, não? Aquelas pontitos acá. E aí vamos nós aqui. Escreve ponto, coma, 2 pontos, interrogativos ou comillas, onde corresponde. Então, já isso para vocês, ó. Generalmente vamos a poner exercício de esta maneira e vamos a poner acá
arriba, ¿no? ¿Ya has empezado tus clases? Al llegar en la escuela, la profesora me dijo, dos pontos. Yo, Julio, vírgula, não coma. Necessita hablar com sua madre. Fecha, ponto. Me puse muito assustada. Tenho que ficar. Porque ele está contando que ela me disse, então, para isso, dois pontos. E aí eu estou falando a fala dela, né? O diálogo indireto, né? O diálogo. Ok? E aí eu ponho aqui mais a gata do gatorro. A gata também me gusta poner os pontos sobre o is. Ser distinto com a N, ou seja, a N, né? Tener acento francês. Agora digo eu, entre parênteses, pergunto comillas, me queres? Sempre me deixa com os pontos suspensivos ou deixa sempre no ar. Chiquitos, é isso. Todo de bueno para vocês. Hasta na próxima classe. Hagam nosso trabalho evaluativo e mandam as tarefas. Besos. Hoy no van a tener tarea, ¿vale? Porque están haciendo el trabajo. Besitos. Hasta luego.